Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de Química. Eu sou o professor Júnior e hoje eu vou te ensinar a como montar a fórmula de compostos iônicos. Pessoal, para a gente trabalhar esse conteúdo, a gente tem que entender o seguinte, que uma ligação iônica, ela é formada por um metal e por um ametal. E como é, professor, que eu vou saber quem é metal e quem é ametal? Muito simples. Você vai olhar na tabela periódica. Na tabela periódica, pessoal, nós temos essa classificação aqui, ó. Dessa linha aqui, mais ou menos, para cá, a gente vai ter os metais. Então, principalmente aqui do grupo 12 para cá e alguns elementos aqui, a gente vai ver que todos são metais, exceto o hidrogênio, ok? E aqui nesse grupo, aqui nessa parte do grupo 13 até aqui o grupo 17, aqui a gente tem os gases nobres, a gente vai ter compostos que são ametais. Para montar a fórmula de compostos iônicos, a gente vai ter que entender que uma ligação iônica ela é formada por um metal e por um ametal. Além disso, a gente precisa saber a valência desse metal e a valência desse ametal e fazer as combinações. Pessoal, olha para essa tabela periódica. Vamos ver como é bem simples, bem tranquilo. Aqui você tem do grupo 12 para cá e alguns outros elementos aqui, todos são metais, exceto o hidrogênio. Aqui do grupo 13 para cá, principalmente esses elementos aqui da parte superior, exceto aqui os gases nobres, são os ametais que vão fazer ligação com esses metais, formando os compostos iônicos. E para a gente trabalhar isso, é muito fácil, muito simples, muito tranquilo. Vamos fazer aqui alguns exemplos que vocês vão ver como isso é bem tranquilo. Então, vou pegar aqui, ó, o primeiro exemplo. Vou pegar o sódio. O sódio é o quê? Um metal. Então, olha para cá para mim. Mão esquerda, aqui, ó. Olha para a tabela, lado esquerdo, tabela virada de frente para você. Mão esquerda é metal, mão direita é ametal. Você vai juntar um metal com um ametal e vai fazer a ligação iônica. Há uma transferência de elétrons na ligação iônica ou transferências que vão ocorrer do metal, que ele tende a perder elétrons, ficar estável com seu octeto ali completo, e os ametais tendem a receber esse elétron. O que acontece? O metal vai transferir esses elétrons por ametal, formando a ligação iônica, ou seja, você vai ter ali a junção de cátio com ânion, formando um composto, uma estrutura que é extremamente estável de ser formada quando a gente tem esses dois átomos aí envolvidos, metais e ametais. Então, vamos pegar aqui o sódio, nossa mão esquerda, ó, peguei o metal, agora vou pegar um ametal com a mão direita para ligar com esse sódio, ok? Vou pegar aqui o cloro, que é um ametal. Feito isso, agora nós vamos avaliar a valência, quantos elétrons cada um desses elementos tem na sua camada. Então, o sódio, ele é da família 1A. Então, todo mundo da família 1A, pessoal, tem um elétron na camada de valência. Então, o sódio ele tende a perder esse um elétron e formar o cátion Na+. Tranquilo? O cloro é um ametal da família 7A. Se ele é da família 7A, ele tem 7 elétrons na sua camada de valência. Então, ele tende a receber um elétron, ficar com 8, completar o seu octeto e formar o cloreto. Perceba que é mais fácil ele ganhar um elétron e ficar com 8 do que ele perder esses 7 elétrons e ter 8 elétrons na camada inferior à camada de valência, que seria o segundo período. Beleza? O sódio é mais fácil ele perder esse um elétron e aí no segundo período ele vai ter ali 8 elétrons após perder esse um elétron, do que ganhar 7 para o terceiro período e ficar estável. Então, mais fácil do ponto de vista químico, do ponto de vista energético, de estabilidade, o sódio perder e o cloro ganhar. O que acontece, pessoal? Acontece uma transferência de elétrons. O sódio transfere um elétron para o cloro. Ele fica em Na+, forma um cátion, e o cloro fica Cl-, forma um ânion. Agora chegou a parte chave da nossa aula de hoje, que é formar o composto. Como é que você vai fazer para formar? Vai juntar a mão esquerda com a mão direita. Metal com a metal vai colar, vai juntar esses elementos. Precisa que a carga aqui é 1
e a carga também aqui é 1. A fórmula vai ficar simplesmente essa, NaCl. A gente tem aqui um composto iônico, cloreto de sódio. Ah, professor, é assim? É, galera, é assim, muito fácil, muito simples, muito tranquilo. Agora a gente vai trabalhar alguns exemplos que muitas vezes confunde os alunos, que é quando há variação nessas cargas, tá bom? Então vamos lá. Vou pegar aqui agora outro exemplo. Vou pegar o cálcio, tá aqui o cálcio, e vou pegar agora o cloro novamente, que é da família 7A, tá bom? Cálcio, família 2A. Se é da família 2A, ele tende a perder 2 elétrons e ficar assim, ó, Ca2+. Cloro, família 7A, ele tende a receber elétrons e ficar aqui com uma carga negativa. Se quiser colocar -1, também é a mesma coisa. Agora, muito fácil, muito simples, muito tranquilo. É só juntar aqui. Mas perceba que há um desequilíbrio de cargas. Aqui eu tenho 2 cargas positivas e aqui eu tenho somente uma carga negativa. Então, a gente precisa equilibrar isso. Professor, e agora? O que é que eu vou fazer? Pessoal, muito simples. Você vai simplesmente cruzar essas cargas. Esse 2 vai vir para aqui, tá bom? E esse 1 vai vir para aqui. Nossa, professor, só isso? É, só isso, formando esse composto aqui, ó. CaCl2, cloreto de cálcio, que é um composto iônico, ok? Isso aí. Vamos agora para mais um exemplo. Vou pegar aqui agora o alumínio e o oxigênio. O alumínio é um metal, o oxigênio é um ametal. Alumínio família 3A, se ele é metal, ele tende a formar cátion, tende a perder. Se é da família 3A, ele tende a perder 3 elétrons e formar esse cátion aqui, Al3+, ok? Oxigênio é família 6A. Se é da família 6A, ele tende a ganhar, tende a receber 2 elétrons para ficar com 8 e ter o seu octeto completo. Então, se ele precisar receber, ele vai fazer o quê? Ele vai receber e vai ter essa carga aqui, 2-. Perceba que há um desequilíbrio de cargas novamente. O que a gente faz? Cruza as cargas. Olha só que interessante, pessoal. Esse 3 vai vir para aqui. Esse 2 vai vir para aqui. Nossa, não acredito, estou aprendendo química. É isso mesmo. Muito fácil, muito simples, muito tranquilo. Vai ficar aqui Al2O3. As cargas aqui agora estão equilibradas. E a gente vai ter o óxido de alumínio, que é também um composto iônico. Professor, estou gostando. Faz mais um exemplo? Faço sim. Vou fazer mais um exemplo aqui para não restar nenhuma dúvida. Vamos lá? Tem alguns exemplos também, pessoal, de metais de transição aqui, como por exemplo alguns elementos aqui do bloco D, aqui do quarto período, como por exemplo o ferro, ele vai ter NOx variável, como manganês também, cobre e outros exemplos aqui de metais de transição. Vou pegar o ferro, que tem uma valência variável. Ele pode ter a formação do Fe2+, e pode também ter a formação do Fe3+, ou seja, o ferro ele tem número de oxidação, ele tem NOx, que é variável. Pode ser ferro 2+, pode ser o ferro 3+. E aqui a gente vai pegar o oxigênio, que para esses casos aqui, ó, nessa ligação com o ferro iônica, ele vai ter esse NOx, número de oxidação aqui 2-, ok? Então, nesses casos, a gente vai ter um composto iônico aqui e outro composto iônico aqui. Vamos fazer primeiro esse composto aqui. Então, ao cruzar essas cargas aqui, ó, o que a gente vai ter? A gente vai ter simplesmente esse 2 vem para aqui e esse 2 vem para aqui. Simplificando, a gente teria o seguinte, Fe2O2. A gente pode simplificar isso aqui, vai ter FeO, óxido de ferro, ok? Outro caso é o Fe3+. Vou pegar ele aqui com oxigênio, 2-, e vou cruzar essas cargas. Esse 2 vem para aqui e esse 3 vem para aqui. O que a gente vai ter? Fe2O3. Show, pessoal. Aqui a gente tem o óxido de ferro 2, porque a valência do ferro aqui é 2+. E aqui a gente tem o óxido de ferro 3, porque a valência do ferro aqui é 3+. Show?
Essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que tenham gostado. Sugiro que você faça outras combinações, como essa que nós fizemos ao longo da aula. Façam outros exercícios. Coloque isso em prática, comece a exercitar, que eu tenho certeza que você não vai errar nenhum tipo de questão mais e vai ficar afiado na determinação da fórmula de compostos iônicos, simplesmente olhando para a tabela periódica e conhecendo o número de oxidação dos elementos envolvidos. Ok? Se esse vídeo te ajudou, eu te peço que dê um like no vídeo e inscreva-se no nosso canal. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima videoaula. Um abraço.